convidar aqui meu amigo, grande homem de Deus, o pastor Matheus Nonato, que estará nos trazendo uma palavra de Deus para o nosso coração. Nós já louvamos, nós estamos louvando a Jesus, e agora o Matheus será usado por Deus para trazer uma palavra ao nosso coração. E quando Deus fala, nós devemos ter a sensibilidade que nem sempre é o que nós queremos ouvir, mas sim o que nós precisamos, porque Deus vai de encontro às nossas necessidades. Então, aonde nós estivermos agora, fique com o seu coração aberto para ouvir a palavra de Deus através do Matheus. Ele já tem sido usado grandemente no Brasil, no mundo, na Europa, e aceitou o convite, ele e o Daniel, com o maior prazer, privilégio de estar aqui com a gente. Então, recebam com muita alegria você aí na sua casa, nós aqui no templo, o Matheus Nonato, que será um instrumento de Deus para abençoar a nossa vida nesta noite. E fique ligadinho que depois o Matheus tem mais louvor e nós daqui a pouco estaremos aqui louvando mais ao nome de Jesus. Mas agora chegou a hora de Deus falar com a gente. Matheus Nonato com a palavra. Glórias a Deus. Eu cumprimento todos os irmãos, todos os ouvintes, todos que estão nos assistindo pela live, com a paz do Senhor. Que prazer, que alegria imensa é poder estar aqui junto com vocês. Agora o som ficou top, ficou perfeito. Sou grato a Deus por esta oportunidade de estar aqui nessa conferência. Eu tenho certeza que a minha vontade, a do Pedro, a dos pastores dessa igreja, do Daniel, do pessoal que estava cantando, era que estivéssemos todos juntos com o templo lotado, mas como não é a nossa vontade que prevalece, mas a vontade do Deus que está nos céus, obrigado, como é a vontade de Deus que prevalece, então vocês estão aí em casa, nós estamos aqui no templo, mas não é por causa de um vírus ou de uma doença que nós vamos deixar de adorar a Deus. Eu tenho certeza que você que está indo na sua casa está oferecendo o seu melhor para Deus. E eu tenho algo para dizer para você. Deus está recebendo a sua adoração. E eu creio que essa noite Deus vai nos presentear. E Ele vai derramar da sua graça, da sua glória e do seu poder. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores dessa igreja, pastor Marcos Dias, pastora Marta Dias, que nos concedem essa oportunidade de sempre subir a este altar e fazer uso do microfone. Louvo a Deus pela vida do meu amigo Pedro Dias, que é uma bênção para a minha vida, que Deus abençoe sempre. Louvar a Deus pela vida do backing vocal, é isso que fala? É assim? Tá chique, né? Então, que Deus abençoe. Gente, eu acho que é o backing vocal mais crente que eu já vi na minha vida, sinceramente. O povo da glória, da aleluia, gostei. Então é um prazer imenso estar aqui. Louvar a Deus pela vida do meu amigo Daniel Guedes, seu pai, sua banda. Que Deus possa vos abençoar. Meus irmãos, eu estava procurando uma palavra de Deus essa semana para trazer para vocês que estão nos assistindo pela live no YouTube ou no Facebook, e peço para você compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com alguém aqui nesta noite. E eu quero compartilhar com vocês segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18. Glória a Deus. Vamos ler
a palavra de Deus, que diz assim: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor, aqui nós entramos na Tua presença nessa noite. E Deus, eu preciso de Ti, eu sou dependente de Ti. Eu sei que o tempo em que vivemos é delicado, eu sei que o momento em que vivemos carece de Ti. E o povo que está aqui me assistindo na live, seja adolescente, seja jovem, seja homem, seja mulher, eles estão precisando de uma palavra, e só Tu tem a palavra de vida. Deus, fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo. Eu preciso da Tua presença. Me ajuda a pregar, Espírito Santo. Toca nos corações. Em nome de Jesus. Amém. Gente, esse texto que nós acompanhamos é um texto muito conhecido de todos. Eu tenho certeza que enquanto estava tendo culto e quando voltar também a ter culto presencialmente, muitos irmãos vão continuar louvando, pregando, falando sobre este texto, falando sobre esta passagem. A segunda epístola de Pedro foi escrita a todos os cristãos de seu tempo. Ela trata de falsas doutrinas que estavam sendo espalhadas entre eles. Se vocês pensam que heresias ou que pessoas que falam coisas que não estão na Bíblia e pregam algo totalmente mentiroso, como nós vemos nos nossos dias, se você pensa que isso é algo que surgiu agora, você está muito enganado. Hereges e heresias ou falsos líderes já existe há um bom tempo. Paulo testificou de falsos apóstolos. Jesus testificou de falsos profetas. Só que aqui na segunda epístola de Pedro, o problema é que esses falsos mestres, eles não somente tinham a heresia para eles, mas eles também ensinavam coisas erradas. Além de eles se entregarem a todo tipo de imoralidade, vícios, corrupções, eles colocam o povo para pecar junto com eles. E o problema é que eles não pecam nem sozinhos, é que eles não erram nem sozinhos, mas o problema é que eles querem fazer o povo pecar junto com eles. Se eles pecassem sozinhos, eles estavam prejudicando a si mesmos, a eles mesmos. Mas o caos começa a se alastrar quando eles tentam influenciar o povo a pecar com eles. Então o maior problema desses falsos líderes e desses hereges é porque eles tentavam arrastar os outros consigo. O apóstolo Pedro, então, como um líder nato, ele avisa aos leitores do perigo que eles corriam. E eles lhes dão os conselhos e os animam a ficarem firmes na fé, na vida de pureza, numa vida de santidade e dedicação a Deus. Pedro mostra que esses falsos mestres zombavam da esperança de que os cristãos tinham, de que Cristo um dia iria voltar. Por isso Pedro afirma, Pedro exorta que o Senhor voltará e que além de o Senhor voltar, a vontade do Pai, a vontade de Deus é que nenhum se perdesse, mas que todos chegassem ao arrependimento. Pedro então, ele exorta, ele ensina, ele adverte a igreja para que todos se esforçassem para serem encontrados por Cristo em paz,
sem máculas, sem manchas e irrepreensíveis diante de Deus. Pedro exorta o povo a se fortalecer no Senhor. E esse fortalecimento viria através do conhecimento da palavra de Deus e através do conhecimento a Deus. Quanto mais o cristão conhece a Cristo e as suas obras, seja ele jovem, seja ele adolescente, seja ele independente da idade, quanto mais ele conhece a Cristo e as suas obras, menor será a probabilidade de ficar presos a filosofias humanas ou materialismos. Em Oséias, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Então o conhecimento, ele já me torna mais próximo de Deus. Logo no capítulo 1 de Pedro, isso aqui me chama muita atenção, que na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, Pedro diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Isso aqui me chama muita atenção. Na primeira epístola de Pedro, Pedro diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Mas na segunda epístola de Pedro, Pedro diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Então, na sua saudação à igreja, Pedro começa dizendo: servo e apóstolo de Jesus Cristo. Perceba que Pedro não se apresenta dizendo Pedro, apóstolo e servo. Pedro se apresenta dizendo servo e apóstolo. Primeiro Pedro diz que ele é servo, para depois ele dizer que ele é apóstolo. Primeiro Pedro menciona quem ele é servo, o que ele é servo e de quem ele é servo, para depois ele mostrar o seu título. Pedro não apenas cita o seu nome, mas ele cita a sua identificação. Quando ele diz servo, ele demonstra sua humildade. E quando ele diz apóstolo, ele demonstra sua autoridade. Somente aqui, na apresentação de Pedro, ele já bate de frente, confrontando uma grande parte da nossa geração, que se autodenomina como pregador, que se autodenomina como cantor, que se autodenomina como pastor, que se autodenomina como apóstolo, se esquecendo que no reino de Deus, o maior é o menor, e que para ser o maior tem que ser servo primeiro. Pedro fala que ele é servo antes de falar que ele é apóstolo, porque Pedro, ao se declarar servo, ele mostra humildade e simplicidade suficiente para mostrar para a nossa geração, para mostrar para os nossos jovens, que tudo que eu desejo, tudo aquilo que for da vontade de Deus para mim, vai chegar no tempo de Deus. Mas quando que Deus me prometer chegar, eu não posso deixar de ser servo. O ministério que eu desejo, a chamada que eu sonho, o propósito que eu carrego, no tempo de Deus vai fluir, no tempo de Deus vai cumprir, no tempo de Deus vai dar certo. Mas eu preciso entender que, quando isso chegar, eu não posso deixar de ser servo. O relacionamento que eu desejo, na hora certa, vai chegar. Mas quando chegar, eu não posso deixar de ser servo. O cargo eclesiástico que eu tanto sonho, uma hora vai chegar. No tempo certo vai chegar. Mas quando ele chegar, eu não posso deixar de ser servo. Não é porque Deus fez que eu tenho que deixar de ser servo. O problema é que hoje, eu sei que eu estou falando com muitos jovens, eu sei que eu estou falando com muitos adolescentes, inclusive coloquei no meu Instagram para o pessoal entrar no canal da igreja, para o pessoal entrar na página da igreja, e eu sei que eu estou falando com muitos pregadores e com muitos cantores aqui. E eu sei que não está errado você querer cantar, você querer pregar. Só que a gente vive um momento muito delicado. Nós vivemos uma geração de bons pregadores, mas de poucos servos. Nós vivemos uma geração
de muitos cantores bons, mas de poucos servos. E hoje eu estou aqui como um servo de Deus para falar para alguém. Seja pregador, mas antes de ser pregador, seja servo. Seja cantor, mas antes de ser cantor, seja servo. Seja pastor, mas antes de ser pastor, seja servo. Seja missionário, mas antes de ser missionário, seja servo. Não deixe que o teu título tire a opinião ou a sua mentalidade de quem você serve. Porque o título pode até abrir a porta, mas é o Deus que você serve que mantém a porta aberta. Aí o versículo tema desta mensagem, o versículo que nós lemos, ele diz assim, capítulo 3, versículo 18. Mas antes, crescei. Vamos por partes. A primeira coisa que o texto diz no capítulo 3, no versículo 18 é: antes crescei. É necessário tempo para crescermos. A própria lei natural da vida é um processo de crescimento. As plantas nascem, crescem. Os animais nascem, crescem. O homem nasce, cresce. A primeira bênção pronunciada por Deus ao homem foi: crescei e multiplicai. O desejo de Deus para as nossas vidas, o propósito de Deus para a nossa história é crescimento e multiplicação. Em Jó, capítulo 17, versículo 9, está escrito que o justo segue o seu caminho e o puro de mãos cresce mais e mais em força. Salmo 92, verso 12, está escrito que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Só que quando a gente fala de crescimento, querendo ou não, a gente já entende uma coisa, que precisa o lugar ser bom para crescer. A gente entende que para um ministério crescer, eu preciso pregar nos maiores altares. Para Deus me levar num ministério de louvor abençoado, num ministério de louvor grande, eu preciso cantar nas grandes igrejas. A gente sempre acreditou, a gente sempre pensa que para ter crescimento, independente se o crescimento for de Deus ou não, precisa do lugar. E aí já é a primeira coisa que a gente se engana. Deus nunca precisou de lugar para fazer alguém crescer. Deus não está sujeito ao lugar. Deus não depende do lugar para fazer ninguém crescer. Porque se Deus dependesse de lugar para fazer alguém crescer, Ele não era Deus, porque Ele estava sujeito às minhas contas. Porque Ele estava sujeito àquilo que eu penso, e Ele está dependendo do lugar para me fazer crescer. Moisés cresceu no Egito. José cresceu sendo odiado pelos seus irmãos. E geralmente o projeto de Deus de crescimento sempre foi no deserto. Ismael cresceu no deserto. A igreja de João Batista cresceu no deserto. O ministério de Jesus se desenvolveu no deserto. Porque se tem uma coisa que Deus gosta de fazer é de quebrar protocolos. Deus só não quebra princípios, mas protocolos Ele quebra. Deus só não quebra princípios, mas limites Ele quebra. Limites que nós colocamos dizendo não tem como fulano chegar. Não tem como fulano crescer, porque não é filho de pastor, não tem condição para crescer, não mora num bairro nobre, não mora num lugar bom, a igreja dele é pequena, então não tem como ele crescer. E Deus gosta quando alguém aponta o dedo para você e diz: você não vai chegar. Deus gosta quando alguém aponta o dedo e diz que você não vai crescer. Porque aí Deus faz questão de mostrar aos teus inimigos que quem dá o crescimento é Ele, que quem garante o crescimento é Ele, que quem te sustenta é Ele. Então eu tenho uma palavra de Deus para dar para você nessa noite. Independente do lugar, você vai crescer. Independente da situação em que você vive, você vai crescer. Independente do momento em que você está passando, você vai crescer.
Independente se a sua história foi vivida por momentos de passados e passado esse que fizeram você se abalar, você vai crescer. Porque quem define o teu crescimento não são os caluniadores. Quem define o teu crescimento é Deus. Quem define o teu crescimento não é os fofoqueiros. Quem decide o teu crescimento é Deus. Quem define o teu crescimento não são as pessoas que querem o teu mal, mas quem define o teu crescimento é Deus. E se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é colocar alguém para crescer no deserto, é para colocar alguém para crescer por baixo. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Eu já quero profetizar sobre a sua vida. Você que está me assistindo por essa live no YouTube, você que está me assistindo por essa live no Facebook, eu profetizo sobre a sua vida hoje em nome de Jesus. Você jovem, você adolescente, se prepare para um tempo de crescimento de Deus na tua vida. Tua chamada vai crescer, os teus sonhos vão crescer, os teus projetos vão crescer, teu ministério vai crescer, aquilo que Deus prometeu para a sua vida vai acontecer, porque quem define o teu crescimento é o Senhor. Talvez alguém está pensando que com esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, que com esse tempo difícil que nós estamos enfrentando, se tem uma coisa que nós não vamos conseguir é crescer. Só que nós temos que entender uma coisa: o governo pode até ter perdido o controle, mas o Deus do crescimento não perdeu o controle das nossas vidas. Os grandes podem até ter perdido o controle, mas o Deus que garante o crescimento não perdeu o controle da sua vida. E eu tenho algo para dizer para você: independente se os grandes homens, se o governo, se o Estado quer o teu crescimento ou não, a palavra de Deus para você nessa noite é: você vai crescer. Independente se os caluniadores da tua rua querem que você cresça ou não, você vai crescer. Independente se aquelas pessoas que dizem ser seus amigos, mas na verdade só estão esperando um momento para te derrubar, querem te derrubar, querem matar você e querem que você não cresça, o meu Deus essa noite já liberou a palavra: vai ter crescimento. Então a primeira coisa que você vai receber aqui nesta mensagem, aqui neste culto vai ter crescimento da parte de Deus para a tua vida, vai ter crescimento da parte de Deus para a tua história. Eu creio, nessa eu fiz uma live com o Pedro esses dias, e nós estávamos falando como seria quando os cultos voltassem depois dessa pandemia, e nós estamos ouvindo muitas pessoas dizerem que os cultos não vão ser mais os mesmos, e eles até têm razão, mas não é porque vai ser o mesmo, porque vai ser pior, mas não vai ser o mesmo porque vem crescimento espiritual da parte de Deus para nós, vem crescimento espiritual de Deus para as nossas igrejas, para os nossos templos. Eu creio que o Deus do crescimento não vai abandonar a sua igreja, não vai abandonar o seu povo, não vai abandonar os jovens, não vai abandonar os adolescentes, independente das armas que o diabo usar para tentar fazer com que a igreja não cresça. Pode bater, pode destruir, pode tentar fechar a porta, pode tentar matar, pode tentar acabar. O Deus do crescimento já estendeu a mão, e quando ele estende a mão, queira o diabo ou não, cresce, queira os fofoqueiros ou não, cresce, queira as línguas ou não, cresce, queira os caluniadores ou não, cresce. Então receba a palavra em nome de Jesus. O Deus do crescimento já deu a ordem, e a primeira ordem é: vai crescer. A primeira ordem é: independente do lugar que você mora, cresça. Independente do estado que você mora, cresça. Independente da sua situação financeira, cresça. Mas você não vai crescer sozinho, você vai crescer porque é Deus que guia o teu crescimento. Aleluia, oh glória a Deus. Aí o texto diz assim: crescei na graça. Isso aqui me chama muita atenção. Crescei na graça. Por quê? Porque é uma ligação. Quem é servo tem graça. Lembrar de graça é lembrar de favor imerecido. Lembrar de graça é lembrar de poder derramado. Lembrar de graça é lembrar de unção diante de Deus e dos homens. Graça é algo divino que se manifesta no pecador.
Ser cheio da graça ou ter alcançado graça aos olhos de alguém significa que aquela pessoa alcançou o favor de alguém. A graça também está associada à beleza ou à presença agradável de alguém. Uma pessoa que tem graça geralmente é uma pessoa muito agradável. E o que a gente mais vive hoje é no meio de pessoas sem graça. E quando a gente vive no meio de pessoas sem graça, 20 minutos com ele parece que é uma eternidade. Quando a gente vive no meio de pessoas sem graça, conversa com pessoas sem graça, ele só sabe falar de catástrofes, ele só sabe falar de coisas ruins, ele só sabe falar de derrotas, ele só sabe falar de problemas, porque ele não tem graça nenhuma, porque ele não tem alegria nenhuma, porque ele não tem presença nenhuma, porque ele não tem tempero nenhum. Então ele é uma pessoa sem sal. Só que o que me chama a atenção aqui é que o texto diz: crescei na graça. O texto não diz crescei em dons, o texto diz crescei na graça. O texto não diz crescei em patrimônios, o texto diz crescei na graça. E a gente precisa crescer muito nesse quesito. A gente precisa crescer muito nesse estilo. Eu sei que eu estou falando com muitos jovens, então lá vai a palavra, e eu quero muito que você receba, porque eu quero muito o seu bem. Mas o problema é que nós vivemos uma geração que está tão preocupada em crescer em títulos, que estamos diminuindo em graça. A gente está tão preocupado em crescer em títulos, que estamos diminuindo em graça e em presença de Deus. Sabe o que é o mais preocupante? É que nós vivemos no meio de uma geração, não é todos, e eu quero que você entenda isso, não é todos, mas nós vivemos no meio de uma geração que está tão preocupada, que está muito mais preocupado com fama do que com propósitos, com seguidores virtuais do que com pessoas reais. A gente tem muito seguidor no Instagram, a gente tem muita curtida no Facebook, a gente tem muitos amigos no WhatsApp, mas a gente não tem um pessoalmente quando a gente precisa. A gente está passando por um momento. Eu não estou aqui para criticar as redes sociais, até porque eu tenho também. Então não estou aqui para criticar, para dizer que é errado ter seguidor, que é errado ter amigo, que é errado você ter muita curtida. Eu não estou aqui dizendo isso, mas eu estou querendo alertar você. Quando os títulos se tornarem mais importantes do que o propósito, é sinal de que a graça está indo embora. Quando os seguidores se tornarem mais importantes do que as pessoas do meu lado, é sinal de que a graça está indo embora. Quando as minhas redes sociais começam a representar mais do que a minha família, começa a representar mais do que o meu próximo, começa a representar mais do que o meu pastor, mais do que a minha igreja, é sinal de que a graça está indo embora. Quando um culto, por exemplo, na live, quando a conferência se torna apenas mais um culto, se torna apenas mais uma conferência, se torna apenas mais um dia, é sinal de que a graça está indo embora. Quando você começar a procurar defeitos para dizer que o culto não foi bom, e dizer o culto não foi bom porque o pregador não foi bem, o culto não foi bom porque o cantor desafinou, o culto não foi bom porque o pastor não estava no dia dele, então é sinal de que a graça está indo embora. Quando você começa a arranjar desculpas ao invés de bater no peito e dizer eu estou errado, eu preciso melhorar, o problema sou eu, a dificuldade, o que está acontecendo é que eu estou mais frio, é que eu estou perdendo a graça. E quando você começar a dar jeitinho, colocando culpa em alguém, colocando erro em alguém, é sinal de que a graça está indo embora. E quantos pregadores estão vivendo sem graça? Quantos cantores estão cantando sem graça? Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas não tem graça, mas não tem mais presença de Deus, mas não tem mais tempero nenhum, mas não tem mais unção nenhuma, mas não tem autoridade nenhuma. Então eu vim dizer algo para você aqui nessa live: perca tudo, só não perca a graça dele. Perca tudo, só não perca a presença dele. Mateus, se eu achar que para mim crescer, eu preciso derrubar alguém, isso significa o quê? Significa que você está desviado, você está precisando voltar para a graça. Por quê? Porque a graça nunca vai me fazer pensar que para mim crescer, eu preciso derrubar alguém.
Se um dia eu pensar que para mim crescer ministerialmente, eu preciso derrubar quem já está lá em cima, eu preciso matar quem está lá em cima, eu preciso falar mal de quem está lá em cima, não tem outro sinal, é sinal de que a graça está indo embora, é sinal de que a presença de Deus está indo embora. Então eu vim dizer uma coisa para você: se for preciso perder dinheiro, perca. Se for preciso perder amizades, perca. Se for preciso perder contatinhos, perca. Só não perca a graça dele, só não perca a presença dele, porque viver sem a graça dele não dá, porque viver sem a graça dele não dá. É a graça dele que me faz me manter de pé mesmo em tempo de pandemia, é a graça dele que me faz me manter de pé mesmo quando os templos estão fechados, é a graça dele que me faz querer fazer um culto dentro da minha casa todos os dias, é a graça dele que me faz querer orar, é a graça dele que me faz querer jejuar, é a graça dele que me faz querer ler a Bíblia. Quando as redes sociais se tornarem mais importantes do que isso, é sinal de que a graça está indo embora. Quando as coisas materiais desse mundo se tornarem mais importantes do que isso, é sinal de que a graça está indo embora. Mas eu profetizo em nome de Jesus sobre a sua vida algo bom, porque eu não sou profeta da destruição, eu não sou sacerdote do caos. Então eu profetizo algo sobre a sua vida nessa noite. O que? A graça de Deus não vai sair da sua vida, a graça de Deus não vai sair da sua casa, a graça de Deus não vai sair da sua família. Mas Mateus, eu errei, mas Mateus, eu pequei. Então receba uma palavra nessa noite: aonde abundou o pecado, superabundou a graça na sua vida. Receba a graça hoje, receba a presença de Deus hoje, e entenda: Mateus, eu não tenho motivo para dar glória. Mateus, eu estou assistindo esse culto, mas eu estou assistindo meio que forçado, porque o meu líder está vendo. Então se eu sair do culto, se eu sair da live, o meu líder vai reclamar comigo. Meu irmão, então deixa eu te dar um motivo para assistir o culto com prazer. Então deixa eu te dar um motivo para dar glória a Deus. Então deixa eu te dar um motivo para dar aleluia. Você sabe por que você não morreu? Por causa da graça. Você sabe por que você está de pé? Por causa da graça. Você sabe por que tem comida na tua mesa? Por causa da graça. Você sabe por que a pandemia não chegou na tua casa? Por causa da graça. Você sabe por que o coronavírus não acabou com você? Por causa da graça. Você sabe por que tinha tudo para morrer, mas não morreu? Por causa da graça. Você sabe por que você é liberto hoje? Por causa da graça. A graça levanta, a graça restaura, a graça liberta, a graça cura, a graça toca. Então eu profetizo na tua vida. Talvez você está dizendo: tá bom, eu tenho a graça, mas minha família continua fora da igreja. Então receba a palavra: a graça vai chegar na tua família também, a graça vai chegar na tua casa também. Aleluia, oh, glória. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Eu sinto a glória de Deus aqui nessa noite. E eu sinto de liberar essa palavra para alguém que está me assistindo nessa live. Eu sei que tem alguém, eu sei que essa palavra não é para todos, eu sei que essa palavra não é para todo mundo que está assistindo, mas eu sei que tem alguém agora que os olhos estão cheios de lágrimas. Eu sei que tem alguém agora que está dizendo: eu preciso dessa graça novamente, eu preciso querer voltar a orar, eu preciso voltar a ler Bíblia, eu preciso voltar a jejuar. Então receba a palavra nessa noite, receba a graça para continuar, receba a graça para ir em frente, receba a graça para voltar a ler Bíblia, receba a graça para voltar a jejuar. Não é esse problema que vai te parar. A graça vai levantar quem está caído hoje, a graça vai dar vida para quem está morto hoje, a graça vai restaurar quem está ferido hoje, a graça vai curar quem está doente hoje. Ainda que a mão do diabo tente chegar para destruir a tua vida, a graça de Deus chegou primeiro na tua casa esta noite. Aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Tem um hino de um amigo meu que ele diz mais ou menos assim. Ele diz: eu sou aquele que ampara o perdido, eu sou aquele que levanta o caído, eu sou a graça. Eu sou amigo de quem pensa que está só,
Sou eu quem sabe o que pra ti é o melhor. Eu sou a graça. Eu sou amigo que o ladrão achou na cruz. Eu sou aquele a quem chamam de Jesus. Eu sou a graça. Mas Mateus, eu errei. Aí o hino diz: e não importa o teu passado ou o que fez, eu passo uma borracha e escrevo outra vez. Eu sou a graça. Não se preocupa porque eu cuido de ti. O teu futuro todo eu já escrevi. Eu sou a graça. Aleluia. Eu sou aquele que segura a sua mão. Quando está sem saída, eu te mostro a solução. Tu podes não me ver, mas estou com você. Tô sempre te ajudando. E quanto mais erras, mais me aproximo de ti. Pois foi por isso que um dia eu morri, pra te chamar de amigo e também filho meu. Deixa eu me apresentar. Eu sou a graça, eu sou a graça, eu sou teu Deus. Eu sou a graça, eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus, eu sou teu Deus. Então receba esta palavra nesta noite. Quando você pensar em desistir, quando você pensar em parar, quando você pensar em retroceder, se lembre: a graça de Deus está sobre a sua vida, a graça de Deus está sobre a sua casa, a graça de Deus está sobre a sua história. E é por isso que nós não vamos parar, mas nós vamos prosseguir, mas nós vamos avançar, mas nós vamos em frente. Por quê? Porque a graça de Deus está conosco nos momentos de fraquezas, nos momentos de dores. A graça de Deus estará conosco em todos os momentos. Aleluia. Aí o texto diz assim: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu cresço na graça, quando eu cresço no conhecimento, eu cresço em todas as outras áreas da minha vida. Quando você entender que você precisa crescer na graça e no conhecimento, se prepare para crescer em todo o resto. Por que, Mateus? Porque quando você entender que você precisa crescer na graça e no conhecimento, vai gerar dentro de você uma maturidade espiritual. Eu quero chamar o Daniel aqui, por favor. Eu encerro dizendo uma coisa para você. Você que está me assistindo nessa live. Em meio a esse período que nós estamos enfrentando, em meio a esse caos que nós estamos passando, onde é que estão os profetas de Deus? Onde é que estão as vozes de Deus na terra? Onde é que estão aquelas pessoas que não era para trazer medo, que não é para trazer pânico, mas é para trazer uma palavra ao coração da igreja? Cadê eles? Porque se tem uma coisa que me chama muita atenção, é que quando Deus fala com Ezequiel, pergunta a Ezequiel: poderão viver estes ossos? O quadro é ruim, o problema é difícil, e olhando para um vale cheio de ossos sequíssimos, não tem outra coisa a responder a não ser: não tem como viver. Mas olha a resposta de Ezequiel: Senhor, Tu sabes. Por quê? Porque Ezequiel está dizendo: se vai viver ou não, não é eu que sei,
E eu não me atrevo a dar a última palavra. Porque a última palavra sobre a minha vida, sobre esses ossos, quem dá é Deus. Mas sabe o que é o pior nos nossos dias? E eu vou falar bem perto da câmera. É que a gente não vive tempos de profetas como Ezequiel. E eu vou falar aqui, o que mais se vê nos nossos dias é profetas do caos, é sacerdotes da destruição, que ao invés de levantar a igreja estão derrubando, que ao invés de fazer a igreja viver estão matando a igreja, que ao invés de abençoarem a igreja estão amaldiçoando, estão dizendo por aí que a gente não vai sobreviver. Muitos que se dizem ser profetas de Deus estão levantando a sua voz, estão abrindo a boca para dizer que a igreja vai esfriar, para dizer que a igreja vai morrer, para dizer que a igreja vai perder, para dizer que as igrejas não vão aguentar e vão fechar. Que o Senhor te repreenda em nome de Jesus. Alabaia, Súria. E eu falo isso com muita autoridade, porque eu sei o que eu estou dizendo, e Deus tocou no meu coração ontem para mim falar sobre isso. Quando Deus manda Ezequiel profetizar, Deus não faz Ezequiel tocar nos ossos, Deus faz Ezequiel andar ao redor. E Deus fala o seguinte: anda ao redor. Ezequiel não anda ao redor do vale, Ezequiel anda ao redor dos ossos. E Ezequiel não pisa em nenhum osso. E por que a gente está pisando em alguém? E por que a gente está pisando nos profetas? E por que a gente está pisando na igreja? Quando você diz que a igreja vai morrer espiritualmente, você está pisando na igreja. E quando Ezequiel profetiza, diz a Bíblia que as palavras de Ezequiel faz as coisas voltarem ao normal. Há poder nas suas palavras. Há poder nas suas palavras. Mateus, o que você está dizendo? Eu encerro dizendo aqui para alguém. Eu sei que a igreja está me assistindo nessa live. Eu sei que os jovens dessa igreja, os adolescentes dessa igreja, a mocidade dessa igreja está me assistindo aqui na live. Independente das palavras de caos ou de destruição que vocês ouviram, eu profetizo totalmente ao contrário. Eu profetizo que nós vamos viver. Eu profetizo que nós vamos crescer espiritualmente. Eu profetizo que nós vamos crescer na graça e no conhecimento. Eu creio que esse tempo de pandemia, falei na live com Pedro e falo hoje novamente, esse tempo de pandemia é um convite de Deus para a igreja orar. É um convite de Deus para a igreja crescer na graça. É o convite de Deus para a igreja crescer no conhecimento. E eu profetizo em nome de Jesus, não é essa pandemia que vai nos matar, não é esse coronavírus que vai acabar com a igreja, não é os problemas que vai destruir a igreja de Cristo, porque a igreja está firmada na rocha e nós vamos crescer em graça e conhecimento. Então receba essa palavra, você não vai parar, seu ministério não vai parar, a sua casa não vai parar, sua família não vai parar, os jovens dessa igreja não vão parar, essa igreja não vai parar. E quando acabar essa pandemia, se Deus quiser, em breve nós iremos fazer outra conferência com a igreja lotada ainda mais. Por quê? Porque se Cristo for conosco, nós não vamos parar. E eu digo mais, tudo isso que estamos passando vai servir de testemunho para levantar uma geração, para levantar pessoas que estão caídas, para levantar pessoas que estão fracas. Então mais uma vez eu estendo a minha mão e eu digo para você com dedo de profeta, posso até não ter jeito, mas posso até não ter cara, mas eu vou profetizar em nome de Jesus, você não vai parar, nós não vamos parar, e nós iremos até o fim, porque Jesus está no controle de tudo. Receba esta palavra em nome de Jesus. Para me encerrar, tem um hino que foi lançado esses dias, e o Daniel vai cantar, porque eu não sou cantor. Mas tem um hino que fala muito comigo, e eu deixo para você que está me assistindo nessa live. Eu vou só começar e o Daniel completa. Ele diz: não abandone o barco,
Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar.